Vini, você tá me escutando? Tá. Voltando. Ai, que Eu não sei o que tá loucura! acontecendo aqui. Eu aposto que tem coisas nos astros rolando aqui. Não é possível. Não é possível. Então, onde a gente estava parando, a gente falou dos alunos, falamos da questão do bilinguismo, da facilidade com que as crianças têm de interação e de engajar mais na utilização da língua inglesa e de outras línguas, não só a língua inglesa, no caso. E É. que a gente vê que muito do que a gente tem de reserva em relação às abordagens que a gente utiliza atualmente é muito daquilo que os pais vislumbraram no passado. Então, como que o pai aprendeu a língua inglesa, como é que foi esse ensino, isso acaba influenciando muito nas escolhas, tanto de escola quanto de metodologia, como um todo. É. Agora eu tenho duas dúvidas. Uma, eu fiquei com a impressão de que está acontecendo uma glamorização, né? Então todas as escolas estão se dizendo bilíngues e essa implementação está acontecendo talvez de uma maneira pouco cuidadosa. Uhum. Pessoas talvez não preparadas, que não têm um suporte pedagógico, ou que quando tem é assim, ah, vai lá e dá essa aula em inglês, mas às vezes o professor de conteúdo não tem uma proficiência em inglês. Eu sei que algumas escolas têm o professor regente, né, que é o professor do conteúdo, de biologia, sei lá, e o professor de inglês acompanha a turma também. Você pode esclarecer um pouquinho como é que funciona e como é que essa transição está acontecendo? Porque eu fico Joyce, pensando que não é uma implementação, às vezes, um pouco forçada. olha, sim, foi uma das questões que a gente debateu ontem, a Ana Maria Menezes, logo depois da palestra, a gente conversou muito a esse respeito, que está existindo sim uma glamorização do ensino bilíngue. Agora, qualquer escola praticamente coloca um outdoor aí fora dizendo que é bilíngue. E ela deixou isso muito claro. A gente tem as escolas internacionais, que foram criadas na época para acolher tanto os filhos de pessoas que trabalham nas embaixadas, quanto empresários que moram no país, empresários estrangeiros, que querem manter o currículo e o calendário das escolas do país de origem. Então, você tem a escola americana, você tem a escola canadense, você tem a escola suíça e tantas outras, a escola francesa. E elas seguem não só o calendário, mas todo o currículo da escola do país, do sistema educacional do país de origem, para que, caso eles venham a regressar ao país, eles possam continuar os estudos por lá. E aí ela explicou para a gente também que a gente tem as escolas com programas bilíngues. Então, você tem tanto escolas que chamam institutos de idioma para cuidar da parte dos programas bilíngues no horário inverso, depois das aulas. Algumas adotam a modalidade de você ter dentro da própria grade horária horas reservadas para o ensino da língua inglesa, fugindo do ensino tradicional que nós temos. Então, seria a aula de inglês em inglês, utilizando o inglês como meio de comunicação, abordando outras questões, e não a estrutura da língua inglesa, e não o verbo to be, coisas do tipo. A gente teria essas estruturas. O que a gente percebe, pelo menos o pouco que eu já consegui olhar ao meu redor nas escolas, é que sim, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem as escolas internacionais, mas a gente tem muitas escolas se dizendo bilíngue e a gente não sabe como que isso está acontecendo lá dentro delas. A gente sabe de instituições muito renomadas de Brasília que estão atuando dentro de algumas escolas com programas bilíngues, e aquilo que a Ana Maria bem pontuou ontem, que são programas em que você usa a língua inglesa para interação com os meninos, tratando de outros assuntos, e não Sim. da própria língua. Não seria uma coisa metalinguística se a gente voltar, por exemplo, para nossa capacitação em língua inglesa foi muito na universidade voltada para o ensino de língua. Então a gente aprendeu sobre a língua e não a língua, né? E a gente percebe essa discrepância em algumas escolas, sim.
sim, concordo com você quando você diz que há uma falta de capacitação. Sim, a gente vê que em muitas escolas você tem o professor regente e você tem o professor assistente. Geralmente os professores assistentes são estagiários, em sua grande maioria estudantes de letras em inglês, que atuam dentro dessas escolas, mas que para chegar a ser professor regente tem tem que ter uma certa certificação, tem que ter um nível de proficiência melhor. Entendi. A gente conseguiu acompanhar isso um pouquinho de perto quando trabalhava na Universidade Católica com os alunos que atuavam como aid nesses programas, e o que elas relatavam era isso, que tinha sempre a professora regente, tinham professoras regentes brasileiras, sim, com nível de inglês bem avançado, com certificação, com mestrado ou pós-graduação em língua inglesa, que conduziam toda a aula. E nessas escolas internacionais, você tem ainda pessoas do país de origem vindo para verificar como é que a coisa está acontecendo. Então, você tem sempre um auditing acontecendo dentro dessas escolas. Não fica a cargo só do país onde ela está instalada. Fica sob a tutela dos países que as mantêm aqui. Entendi. Eu acho que tem muitas questões, assim, que ficam passando pela minha cabeça, assim, enquanto eu penso em educação bilíngue, em Clio, e principalmente essa transição. Eu fico pensando se não é uma transição problemática para os professores, por causa essa falta de qualificação e suporte, né? Então, assim, se eu sou professora de história numa escola, agora vai ser necessário que eu fale inglês, e quanto tempo eu vou ter para correr atrás desse conteúdo, né? E eu vou conseguir atingir um nível de proficiência bom o suficiente para dar uma aula de história em inglês? Eu vou prejudicar as aulas de escola porque eu estou tentando me comunicar em inglês? Mas isso, assim, são questões que eu acho que talvez ainda, né, Foi isso estejam muito que recentes. a gente comentou a esse respeito ontem, porque na minha sessão tinha uma professora que tem doutorado em biologia, fala inglês, e a gente estava falando, nossa, daqui a pouco você vai ser contratada por uma escola bilíngue para dar aula de biologia para o ensino médio, por exemplo, em língua inglesa. Então, está chegando mais próximo. Isso aí não é uma coisa que vai demorar muito para acontecer. A gente vai começar a ver que pessoas que têm a língua inglesa com certificação C1, C2 e têm uma área de atuação dentro de biologia, química, física, matemática, elas vão ter mais empregabilidade dentro do país, porque a gente está vendo um crescimento ascendente das escolas bilíngues por aqui e dos programas bilíngues também, né? É. O Espanhol com Lutito está falando aqui que é necessário nossas vivências enquanto professores, pois uma certificação não qualifica o profissional para ensinar outras matérias em inglês. É exatamente o que eu estava pensando, assim. Tem a certificação de Cambridge, né? O TKT, CLIO, exatamente para ensinar como fazer essa integração de forma eficaz, eu imagino. Você tem as certificações, mas eu concordo com ele quando ele diz que as vivências são muito mais importantes, porque senão você entraria naquela questão do notório saber. Ah, porque eu tenho notório saber em física, eu vou dar aula de física. Isso aí já é outro debate que a gente vai entrar. Você já tem nos Estados Unidos, isso acontece, você pode fazer o Praxis Test, por exemplo, para dar aula. Se você é fluente em língua francesa, você faz o Praxis de francês, tirando uma pontuação alta, você consegue emprego dentro do sistema educacional americano para dar aula de francês. Porque aí a gente tem a questão do notório saber que está chegando perto da gente já por aqui. Concordo com ele quando ele diz que a vivência do professor é mais importante que uma certificação, concordo, mas a gente vive ainda, por ser uma língua estrangeira, não ser uma segunda língua no nosso país, a gente fica à mercê de padrões externos para poder se qualificar enquanto professor. Eu acho que aí é que está a grande questão. E os programas, tanto de graduação quanto de pós-graduação que a gente tem por aqui em língua inglesa, poucos deles têm a língua inglesa como a means of instruction. Você tem muitos cursos de letras em inglês em que você usa português o tempo todo em sala e
muitas pessoas graduam em letras em inglês, mas chegam, elas não falam inglês. A gente tem ainda professores também na Secretaria de Educação que não passam por provas orais para dar aula de inglês na escola pública. Então, a gente tem algumas falhas ainda. Como é que eu vou ser professor de língua se eu não falo a língua? É igual um professor de ciências não saber preparar um experimento no laboratório. Eu acho que vai muito disso. Você tenha o background de conhecimento, você tem a sua vivência, não estou tirando o crédito da vivência, mas a gente está vivendo tempos bem difíceis, não só na questão de educação, mas todo esse viés de como é que eu sou tido como bom profissional. São todos os certificados que eu tenho, todos os celtas, deltas, mestrados, doutorados, enfim, ou só a minha experiência conta, ou a minha vontade de ser um bom professor, como é que é isso? Eu ainda sou a favor da formação, eu sou a favor, sim, de capacitações, e eu acho que hoje iniciativas como a sua contribuem muito para isso. A gente vê vários outros professores, como o Sérgio Pantoja, como o T. Veiga, promovendo cursos online de capacitação, o Vini. Então, a gente está vendo essas lives acontecendo, esses treinamentos online. Até nos domingos, a gente vê a galera toda estudando no domingo. Então, quem quer encontra um nicho para poder aprender mais, para não ficar estagnado. Não fica só à mercê daquilo que uma instituição promove. Mas é tão delicado esse questionamento de, tá, eu tenho certificações X, Y e Z. Tá, beleza, me mostra. Me mostra que você sabe fazer a história aí. É a questão maior que a gente tem é essa. Então, atua para mim, faz, dá uma aula aí para mim. Se você tem tudo isso, me mostra. Vai lá, né? Nossa, eu fico imaginando porque é muito conteúdo, tanto de inglês ou de outro idioma, quanto do idioma, da matéria, né, que é o foco, que é biologia, história, geografia, e como fazer essa interseção de uma forma eficiente, assim. Parece que tem umas perguntas aqui do pessoal, vamos tentar ver? Vamos dar uma olhada? Perguntaram se a diretoria de ensino reconhece o TKT. Outra pessoa pediu para falar mais sobre o TKT CLIL. Se há alguma regulamentação para essas escolas, um currículo mínimo que deve ser seguido. Muitas Olha, perguntas. muitas perguntas, então vamos devagar. O TKT CLIO, eu acho que essas certificações são mais reconhecidas por escolas em que você tem pessoas que passaram para o Instituto de Idiomas e conhecem as certificações. Se você for para várias escolas regulares, elas nem sabem que siglas são essas e para que servem. Então, vai muito da escola. Lógico que hoje em dia a gente tem muito mais visibilidade, grandes escolas estão sabendo, porque a presença da Cambridge, da Michigan e de outras instituições está sendo bem forte dentro dessas escolas, está sendo quase que critério para que elas consigam fazer parte do quadro. Então, a gente está tendo uma inserção maior, uma presença maior dessas certificações dentro de algumas escolas. Mas não são todas que reconhecem, né? A gente sabe disso. Se você falar TKT, o cara vai achar que é a abreviação de ticket. Então, ele não vai nem entender o que diabo é isso, né? Mas eu acho que vai muito da gente. Eu acho que, enquanto profissional, a gente tem que fazer saber o que é isso. É certificação, é da Cambridge, que avalia o meu conhecimento de ensino de inglês e tal. Então, você tem que explicar o que está acontecendo, né? Já em questão do currículo mínimo para bilíngue, eu não sei informar com exatidão se existe uma normação, uma norma ou se existe uma regulamentação dessas escolas bilíngues. O que a gente sabe é que muitas escolas dentro muitas instituições de ensino estão entrando em escolas regulares para cuidar da parte dos programas bilíngues. Então, é isso que a gente vê mais acontecendo. Você vê international schools entrando, você tem os centros binacionais entrando nessas escolas. Então, eles é que cuidam dessa parte. Agora, se o curso livre de idiomas está sendo regulamentado para cuidar da questão bilíngue, é uma coisa que a gente deveria olhar. Eu não tenho essa informação agora. A gente ainda está muito num estágio muito inicial, né, dessa implementação. Então, ainda tem umas questões que precisam ser olhadas com mais atenção, até para a gente não atrapalhar mais do que já está atrapalhado o ensino no Brasil.
O Exatamente. Tem uma Rodrigo pergunta falou aqui do aqui. espanhol. Isso, vai lá, Rodrigo, vai lá no Rodrigo. Cadê? É. Pera, sumiu. Hoje o Instagram não tá gostando de mim. Não tô conseguindo fazer nada. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, né? Ninguém agrada a todo mundo o tempo inteiro. Vamos Pois lá. é. A formação do professor é muito ralada no Brasil. Ah, Quantos sabem alfabetizar em língua inglesa? Ainda percebo a disforia entre a forma a ser ensinada e o que realmente se sabe. Concordo com você. É difícil você ver uma escola que realmente aplique phonics para ensinar, para alfabetizar os meninos em língua inglesa. São pouquíssimas escolas que têm um programa de phonics que ensine a ler, que comece lá do beabá no inglês para a criança ser alfabetizada de verdade. Então, eu não sei se uma regulamentação seria uma forma de controlar isso, ou de pelo menos manter um padrão de exigência. Eu não sei como isso seria feito por parte do Brasil, porque com certeza escolas internacionais mais renomadas devem ter um departamento de alfabetização bem mais formado, né? sim. Mas pela experiência que eu tive nos Estados Unidos por 4 anos, trabalhando com phonics, a gente tinha treinamento diariamente para fazer com que os meninos entendessem os Dutch words, que eles entendessem todos os encontros, os minimal pairs, que eles entendessem a formação silábica do inglês. Então, isso a gente trabalhava exaustivamente nas aulas, de maneira bem behaviorista, para eles entenderem na época. Então, assim, eu não sei se as escolas estão adotando isso aqui. Eu acho que a Jussária, que é uma das minhas alunas, foi minha aluna da graduação, ela trabalha numa escola bilíngue, ela poderia dar um input aí pra gente de como que está sendo trabalhado o phonics dentro das Ai, escolas. conta aí pra gente. Conta pra gente, Jussária. Estamos aí Jussária, esperando. você está entre nós, Jussária. Ela estava, né? Agora com essa idas e vindas que a gente ficou aqui, tá confuso. Isso. Mas vamos lá. Então a gente falou bastante sobre a teoria, o que que é o CLIO e como está sendo implantado nas escolas. Queria saber um pouquinho da sua experiência de uma forma mais prática. Assim, como é que a gente planeja uma unidade? É, como que a gente avalia a utilização da Bom, abordagem em sala? então, eu vou começar com a avaliação, porque eu acho que é a parte onde mais pesa. A gente acaba tendo que mensurar e os pais adoram um número no fim do Verdade. semestre, do trimestre, do bimestre, eles querem um número, eles querem saber quanto que o filho dele é. Enfim, em se tratando disso, a gente tem utilizado rubricas de avaliação, os rubrics, que a gente Uhum. cria para olhar para a atividade de maneira mais holística, né? Para não ficar a mercê, eu vou olhar aqui só a gramática do menino, eu vou olhar aqui só o que ele conseguiu falar. A gente também abre os olhos para o menino que conseguiu entender o texto e ele consegue se expressar a partir daquele texto em língua portuguesa também. Então, ele sabe do que está se tratando. A gente falou de poluição. O que a gente falou de poluição? Ele vai saber, a gente falou de landfills. Landfills são os aterros sanitários, professor. E a gente tem isso, isso e aquilo. Então, aquilo que ele conseguiu abstrair do texto, da informação que foi discutida em sala, a gente olha também. Então, a avaliação tem sido feita por rubricas de avaliação. Para muitos, você pode encontrar vários modelos na internet. Hoje em dia fica mais fácil até de trabalhar. Você tem rubricas tanto que englobam o speaking como um todo, ou que englobam só writing, só listening, só reading, dependendo da produção dele. Lógico que o reading ainda no Brasil e o listening a gente não tem focado tanto. A gente está olhando mais para o speaking e para o writing. As rubricas têm chegado com mais força para isso. Essa Nessa parte produção. da produção deles, o output deles é que a gente está olhando com mais cuidado. Já em relação às atividades, Joyce, a gente tem tido inúmeras ideias de, por exemplo, os meninos criaram um podcast. Então, eles tinham 2 temas dentro do livro, tratando de questões globais, e eles tinham que escolher um dos temas e criar um programa de rádio, um podcast, que chegasse e abordasse de maneira diferente do livro, no arquivo de áudio. Então, a gente reservou o estúdio da escola, que bom que a gente tem um estúdio da escola. Eu levei o Beleza. microfone, os meninos utilizaram o celular e eles fizeram o script do programa, gravaram com vinheta, com tudo que tem direito. Fizeram propagandas no meio no intervalo das sessões do podcast.
Então, assim, foi um trabalho muito interessante, porque eles ficaram engajados o tempo todo. E aquilo que a gente percebeu, voltando na palestra da Ana Maria, a gente viu que ali naquela atividade a translinguagem tomou conta, porque eles conversavam em português e a gravação acontecia em inglês. Eles faziam as correções em português e voltavam para o inglês. Então, era muito bonito de ver. Pena que eu não pude filmá-los dentro do estúdio, porque o meu celular que estava sendo utilizado para a gravação do podcast com o microfone. Ah, Isso aí foi uma das atividades. Outra atividade que eles fizeram foram tutoriais de como eles poderiam contribuir para o reflorestamento. Então, a gente levou terra, semente, a professora que trabalha comigo levou terra, semente, adubo, os copos, e eles então foram ensinar as pessoas em inglês como que elas poderiam contribuir para o reflorestamento, plantando e dando um tutorial de como fazer o plantio e o cultivo da semente. legal. Foi fenomenal, porque a gente só ficou monitorando, os meninos estavam trabalhando como loucos, assim. Então, você vê a atuação deles a partir de um conteúdo que foi discutido em sala, como que esse conteúdo toma vida fora de sala de aula, utilizando iPads, utilizando aplicativos de vídeo, e o pouquinho que a gente traz para a sala de aula, né, que foi, no caso, a minha colega de trabalho, a Elia, trouxe os copinhos plásticos, trouxe adubo e trouxe sementes. Um outro projeto que eles estão fazendo agora, que é o desafio maior deles, que é do último estudo de caso, é um TV News Story sobre o tema que é diferente tanto para o sexto ano quanto para o sétimo. Do sexto ano, eles estão trabalhando com abaixo do nível do Aral Sea na Ásia Central. Então, eles vão criar um TV News Story a partir disso. Então, tem toda a questão do preparo, da leitura, do entendimento daquele texto, e aí a questão deles pensarem como que eles vão abordar isso, quem vai ser o âncora, o que o âncora fala, como é que um âncora fala, onde é que vai ficar a iluminação, onde é que minha câmera fica. Então, eles estão pensando em toda essa questão. E nesse, a gente vai olhar mais de perto o script. Dessa vez, o script vai ser monitorado por nós, professores. Somos 2 professores em sala, no programa. Então, a gente começa a perceber que agora o Translanguage vai ficar mais visível perto da gente, porque a gente vai olhar, tá, o que você quis dizer aqui nessa frase? Por que você pensou em falar isso assim? Entende? Então, está sendo a parte mais instigante do projeto agora, é vê-los atuando. Então, a gente deu tempo, deu tema, e nessa semana agora a gente vai entregar a rubrica de avaliação, uma cópia da nossa rubrica, para que eles olhem como é que está sendo feito. Ah, então se eu quiser uma nota maior, se eu quiser alcançar o máximo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. O meu TV News Story tem que ter todos esses parâmetros aqui. Então, está sendo muito, muito interessante. Assim, é um primeiro ano de implementação. A gente teve vários desafios no início, mas a gente consegue chegar já no finalzinho do ano colhendo alguns frutos interessantes. A gente também teve a oportunidade de fazer uma live com 2 irmãos maristas do Malawi, com os alunos do 7º ano. Então, a gente tinha discutido o tema de padrão de vida e estilo de vida, e aí eles fizeram perguntas sobre isso para os 2 irmãos do Malawi que estavam lá numa conferência. E foi incrível, incrível como eles ficaram empolgados de falar com outra pessoa que falava inglês e que o inglês era diferente daqueles que eles estavam acostumados a ouvir, mas eles conseguiam, sabe, se comunicar. Foi super, super válido. Então, a gente consegue ver com o Clio e com até o PBL junto na abordagem que as coisas tomam vida, tomam corpo, assim. Você partiu de um Mas tem mais texto... sentido, né? Isso. E é isso que eles relatam nas sessões de feedback que a gente tem com os meninos. Eles falam, porque quando a gente vem para cá, a gente faz coisas diferentes com a língua inglesa. A gente cria projetos, a gente tem outras coisas para fazer, ao invés de fazer só ficha de exercício. É isso que eles falam. Sim. Eu fiquei pensando na live que eu fiz junto com o Vini, falando sobre communicative approach, as tarefas verdadeiramente comunicativas, né? Isso a gente já vê que é uma tarefa verdadeiramente comunicativa, ela tem um contexto, ela tem um propósito, ela tem um interlocutor. Então, é bem legal ver isso em prática, assim. Você trabalha dentro de sala com outro professor? Como é que Sim, funciona? nós somos 2 professores em sala. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com um professor que fala inglês e é geógrafo, professor Marcelo Miller. E na outra aula eu tenho uma professora que trabalhou na Casa Thomas Jefferson também, na época que eu trabalhei lá, que ela trabalha comigo nos 6º anos. Então,
É super interessante ter dois professores em sala, porque as turmas são grandes, nós temos mais de 30 alunos em sala, a gente trabalha sempre em grupos, então a questão de monitorar os grupos, de auxiliar os alunos, é bem melhor com dois professores em sala. Muito interessante. Vamos fazer uma pausa aqui só para a gente ver os comentários. A Sim, sim. Jussária, ela deu o depoimento dela aqui. Então, ela disse: a gente promove o currículo baseado no livro didático, então, infelizmente, vai muito do professor ir procurar mais ferramentas para que possa passar para os alunos. Os professores que vieram de escolas bilíngues apresentam maior facilidade para usar todas as metodologias, principalmente com os pequenos. Mas o maior desafio, penso eu, seja ensinar esse professor que nunca teve essa experiência em escola bilíngue a conseguir entender e executar as metodologias, incluindo o CLIO, para o ensino. Esse foi o Verdade. depoimento dela aqui. Uhum. Você E perguntou. é interessante porque ela colocou mais uma coisa aqui, ó. Fala mais rubricas, pelo amor de Deus. Ah, Seria que alguém pudesse dar referência de modelos de sucesso já adotados. Vinícius Soares, não é isso? Vinícius, o mais interessante é você fazer uma leitura sobre rubrica e criar a sua própria rubrica, porque se você pegar uma rubrica pronta, talvez ela não se adeque à atividade que você está fazendo. O que a gente percebeu foi isso. Para cada atividade, você tem que ter um modelo de rubrica diferente. Não adianta eu querer fazer um para o ano inteiro, porque vai chegar um momento que os parâmetros que eu coloco de avaliação ali não vão ser suficientes ou não vão corroborar a atividade ou o que eu estou esperando daquela atividade em si, entende? Então, eu acho que vale muito você ler mais sobre como desenvolver rubricas e desenvolver a sua própria rubrica, dependendo da atividade, do produto que você está esperando dos alunos. isso é muito interessante, né? Fazer uma rubrica mais personalizada, mais adequada. Em relação É, a isso também, eu fiquei pensando nos materiais, no material didático. A gente não tem material didático pronto para trabalhar. Tem? de Assim, Clio, puro Clio, é, não vi ainda. Eu vejo livros em geral, temas em geral, para você então desenvolver uma tarefa, um plano de ação de é. Clio. Porque a gente tem Você, livros de língua e livros de conteúdo, mas os de dois juntos. conteúdo, os dois juntos, você vai acabar pegando um livro de conteúdo e trabalhando língua dentro daquele conteúdo. Então, qual Aí, ó, seria? escritores de livro tem um nicho enorme aí para trabalhar. Nossa, muita coisa. E assim, a gente adota os livros da National Geographic. Eles têm temas bem atuais, as fotografias, a gente não tem nem o que dizer, são É. sensacionais. E eles fazem um glossário do vocabulário mais utilizado, eles trazem definições para os meninos, trazem questões que trabalham com os HOTS e os LOTs, que a gente tanto ouve, Lower Order Thinking Skills e Higher Order Thinking Skills. E a gente tem toda essa parte de projeto já no Teacher's Guide, então ele auxilia muito na construção desses projetos, dando os passos, como é que a gente diferencia em relação ao nível dos alunos em sala, como é que a gente pode puxar mais de um aluno ou de outro. Então, eu acho que é um material bem interessante para trabalhar com Clio. A gente também vê na internet, principalmente no site do Teaching English do British Council, a gente tem alguns textos que a gente já pode trabalhar e já tem sugestões de atividades lá também de Clio. Temos também o site da Macmillan, o One Stop English. Eles também têm muitas ideias para ensino de Clio, mas eu não vi ainda nenhum nicho em que tenha mais ideias de ensino de Clio, utilizando a abordagem Clio em língua portuguesa, por exemplo. Tudo que a gente encontra está em inglês. Eu não sei se o espanhol, como é que é o nome dele aqui? Com Com Lutitos, Lutito. ele tem algum source aí que seja só de espanhol para a gente poder compartilhar. Pois é, eu também conheço um professor que trabalha em uma escola alemã. Então, ele trabalha com crianças muito pequenas em alemão. Ele faz um trabalho parecido com o seu, mas em alemão. E ele não está aqui. Depois eu vou lá perguntar para ele como que faz. Ótimo. E em relação ao material também, eu fico com a impressão, um receio, talvez,
de defasagem mais uma vez, de ficar um ensino truncado, sabe? Então, eu vou pegar um livro de história em inglês. Esse livro de história em inglês, ele vai me ensinar sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história da Austrália, sobre a história da Inglaterra, mas ele não vai me ensinar sobre a história do Brasil. E aí, como é que Verdade. faz? Vira uma adaptação, então eu pego um livro de história, de geografia em português e rola uma tradução, assim, eu ainda não consegui imaginar como que é um dia numa escola, assim. Me leva um dia, me põe na câmera, deixa eu ver. Bom, a gente não chega tanto dentro do que a gente está fazendo, a gente não chega a esse ponto de dar, por exemplo, uma aula de história do Brasil em língua inglesa. A gente trabalha Ah, conteúdo de geografia, a gente trabalha conteúdo de geografia geral, são temas que são transversais a todas as áreas, então assim, a gente não fica limitado só a uma nação, tanto que a gente fala do Cazaquistão, fala do Japão, fala da China, fala da Alemanha, fala de vários países e não fica fadado só ao país que seja um English speaking country, no caso, né? Mas eu também gostaria de ver como é que seria numa escola totalmente bilíngue, como é que eles fariam a abordagem de uma aula de história do Brasil, toda em inglês, como é que isso seria feito, se é que a gente tem editoras já, se a gente tem materiais já prontos para isso, não sei te informar isso agora. E também, por exemplo, como é que seria o ensino, então, do português para eles? A gente teria inglês como língua estrangeira para eles? Como é que isso seria feito, já que a gente está tendo uma escola totalmente bilíngue? Acho que são pois questões que a é, eu gente tô pode super curiosa. isso. Fiquei com um monte de pulga atrás da orelha agora aqui, pensando como é que seria. Porque Não, quando eu estava dando aula, eu lembro que um aluno trouxe um livro da história do Brasil, mas ele estava todo inglês e não era um livro didático, um livro paradidático, né? Era um livro que tratava da história do Brasil em inglês, escrito em inglês. Mas não seria um livro adotado por um quinto ano, um sexto ano, um sétimo ano. enquanto você tá falando, minha cabeça tá dando pequenas explosões, assim. Inclusive, gente, antes de fazer as lives, a gente combina um roteirinho, né? Tem assim, a linhazinha. A gente não seguiu quase nada do roteiro até agora, porque minha cabeça não para de pifar e fazer perguntas que não estavam previstas. Então me perdoa, Wallace. Ai, mas eu tô muito curiosa. Não, eu fiquei curioso também, mas eu acredito que a fonte, o tema da aula, no caso, para você desenvolver o projeto com o Clio, ele não precisa estar exatamente escrito, né? A gente pode criar uma temática e, em cima dessa temática, sim, desenvolver todo o trabalho. Eu acho que vai muito daquela questão do que o Scott Thornbury traz para a gente do dogma, né? Então, você vai pegar, tá preparado, lógico, você tem que ter o professor preparado para isso, tem que ter uma temática já em mente, ter um arcabouço acerca daquele assunto, para não chegar lá e falar asneira para o aluno, né? Pois Mesmo é. porque hoje com o celular o menino acessa tudo que ele quer. Não tem mais aquela questão que existia, por exemplo, na minha época de escola, que a gente sempre se debruçava nos livros para poder entender mais as coisas. Hoje eles estão dois, três cliques e eles já estão sabendo a data exata, o ano que aconteceu, por que aconteceu. Enfim. Então, eu acho que a construção, ela parte da gente. A temática ela pode ser mais abrangente, e a gente então delimitar até onde eles podem chegar. Olha, a gente quer que vocês falem três aspectos sobre a política externa do Brasil na década de 50. Eles conseguem trazer isso para a gente em língua inglesa. Apesar da gente não ter Sim, um livro didático em língua inglesa tratando disso sendo adotado na escola. exatamente. Foi o que a Erika disse aqui. Por que não trazer do aluno? Construir com o aluno. Exato. Talvez não precise ter isso escrito, né, em inglês. Mas no Exato. futuro seria interessante para trabalhar também. Você disse que o foco é maior no speaking e no writing, trabalhar também com as habilidades de escuta e leitura, né? Exatamente. Você tinha perguntado para o Lutito sobre o material, ele disse que usa material do Instituto Cervantes, mas com uma inclinação para o espanhol ibérico, espanhol da Ah, Espanha. sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Obrigado, Muitos espanhol. comentários, estou perdida, tentando acompanhar aqui. Vamos lá, vou subir aqui um pouquinho.
A Manuela fez uma pergunta que passou pela minha cabeça também enquanto você estava falando. Qual é a diferença Cadê? entre o CLIL Cadê? e o Cadê? Task-Based Learning e o Project-Based Learning? Porque isso de fazer projetos, de fazer um podcast, de fazer uma live, isso parece muito, né, com o Task-Based. Não sei se é uma parte Isso. do CLIL. Porque, por exemplo, a nossa vertente de ter entrado no Clio e usar um pouco de PBL no meio da história, é porque o nosso sistema de avaliação, no caso da parte de inglês, em que a gente trata com o Clio, ela não é feita por meio de provas. Os alunos não fazem prova na nossa disciplina. Uhum. Então, a É gente um faz os acesso, né? processos para a gente poder ter um produto deles que seja algo avaliado e que seja mensurado de alguma forma. Tá, mas se a gente tratar Clio puramente, a gente tem a junção de conteúdo e linguagem. Ao passo que ele está aprendendo conteúdo, ele está aprendendo língua, certo? E eu posso fazer isso de diversas maneiras. A maneira que a gente escolheu dentro do nosso contexto foi essa de trazer mesclas, trazer um pouquinho do PBL para dentro da nossa sala de aula, para que a gente pudesse ter uma maneira de avaliar melhor os alunos, o desempenho deles em sala de aula. Mas se eu fosse dar uma aula completamente de Clio, eu poderia pegar uma temática, vamos voltar naquele exemplo que eu tinha dado. Fale sobre 3 aspectos de política externa do Brasil na década de 50, e pedir para o meu aluno, por exemplo, fazer uma pesquisa na internet e trazer essa informação para mim em inglês. Ele vai fazer translanguaging, com certeza, na hora que ele for se comunicar com os coleguinhas, e na hora que ele for começar a buscar essas informações, que talvez ele nem saiba buscar isso completamente em inglês no search bar, e ele vai trazer essas informações para mim, e a partir disso a gente vai trazer uma discussão para a sala de aula com o que ele trouxe. Eu estou fazendo Clio aí. Agora, a partir do Sim. momento que eu peço para ele construir algo com esse conhecimento que ele acabou de adquirir, eu estou tendo task-based. E aí eu tenho o PBL também, e aí eu vou estendendo esse leque para o objetivo que eu quero alcançar. Lá a gente tenta fazer com que as aulas sejam algo mais motivador ainda, para que não seja só uma extensão da carga horária de língua inglesa, para que além daquele conteúdo que ele está vendo ali, ele possa fazer, por exemplo, como a gente realizou no segundo trimestre, uma parceria com geografia. O mesmo conteúdo de relevo que eles estavam vendo na aula de geografia era o mesmo abordado no livro. Então, a Uhum. nota de geografia foi compartilhada. Então, isso fez muita diferença para eles, porque o professor de geografia fala inglês também. Então, foi uma ponte muito bem feita que a gente conseguiu. O fato do professor trabalhar o conteúdo de relevo e eles aprenderem vocabulário de relevo em sala de aula e terem o professor de geografia como referência daquele assunto e me ter, junto com a outra professora de inglês em sala de aula, vendo todo o vocabulário e toda a construção desse conteúdo. Então, aí sim, a gente teve a construção de pop-up books. Eles criaram pop-up books sobre os relevos que a gente trabalhou em sala, definindo o relevo, colorindo o relevo, sabendo aquele relevo que tinha sido trabalhado nas 2 disciplinas. Então, o que a gente quer com aquelas aulas é poder estender mais, saber que eles podem ir muito além do que estava ali naquela página do livro ou naquele conteúdo de sala de aula. Isso me parece, assim, lembrando dos meus tempos de escola, com os projetos interdisciplinares. O professor de Exatamente. português trabalhava junto com de geografia e tinha que fazer uma apresentação. Eu lembro de apresentar jornal no auditório da escola, e aí eu tinha que usar a linguagem adequada, e o professor de português estava avaliando, e de geografia também. Só que agora é inglês, é isso? Exatamente. É isso que a gente está fazendo. No 8º ano, a professora fez uma parceria com os professores de educação física e eles fizeram uma pesquisa. O tema da revista que eles estavam trabalhando era sobre saúde. Então, ela fez uma parceria com os professores de educação física para saber dos hábitos saudáveis dos professores da escola em inglês. Fizeram uma entrevista com os professores, coletaram dados. E a partir dos dados, eles Difícil, hein? criaram um banner falando como é que eles poderiam melhorar os hábitos. Então, isso foi muito interessante. Deles pegarem outra área, que era a educação física, a área de saúde, ligar as duas e usar o inglês para poder, olha, gente, você quer, do you want to be healthier? So, this is what you should do. E criaram uma listinha com as coisas que eles deviam fazer. Então, por ser o primeiro ano de implementação, a gente tem muitas coisas a melhorar, mas a gente conseguiu vislumbrar bons resultados até aqui. Mas para o ano que vem, nossa, a cabeça está borbulhando de ideias, tem muita coisa que a gente quer colocar em prática. E o Clio foi uma das abordagens que a gente optou por utilizar,
junto com o PBL, junto com um pouquinho de task-based. Então, a gente tem usado uma mescla aí para fazer com que os meninos fiquem mais engajados. Aquela coisa do aprender fazendo. Então, eles estão fazendo, utilizando a língua inglesa como means of instruction mesmo. Sim. E enquanto você fala, assim, você fala sobre a motivação e engajamento do aluno, mas eu penso também que isso é muito bom para o professor, né? Ver o Nossa, trabalho acontecer e você ver que está fazendo sentido, que não é só mais uma aula qualquer, né? Ela está sendo realmente usada. Porque sempre foi uma reclamação constante de professores de inglês nas escolas, que o inglês não tem tanta importância assim, é só 1 ou 2 horas por semana, e os alunos passam de ano de qualquer jeito, mesmo não sabendo inglês, que o inglês da escola não é bom, né? Tem é, esse estereótipo, essa carga muito pesada dos professores de inglês. Então, isso está sendo ressignificado, é uma importância dada à língua inglesa que não era dada antes, né? Tanto isso verdade. move os professores também a serem mais criativos e a trabalhar de forma mais significativa. Isso é muito legal. Sim, sim, é o que a gente tem percebido. Tem percebido que a gente está sempre tentando buscar novas coisas para serem feitas. De que maneira a gente pode abordar esse tema para que seja interessante para eles. Porque se é interessante para eles, com certeza a gente vai ficar super vislumbrado com o resultado. Então, isso aí Sim. é consequência. Concordo com você nisso, sim. Você quase está me fazendo querer voltar para a escola. Quase. Olha, Talvez. eu sou suspeito Ai, em gente, falar. adolescente, criança é muito legal. Eles são mundos, né, assim, Eu incríveis. aprendo, eu sempre falo para eles que eu aprendo muito com eles. Nossa, meu Deus, a troca ela é muito grande. Às vezes eles nem percebem o tanto que eles estão me ensinando ali com, sei lá, com uma passadinha que eu dou no grupo e converso, eu já aprendi coisas que eu talvez nunca tivesse pensado a respeito. Sim. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro só para ver se faltou alguma coisa, porque eu realmente não sei quanto tempo tem que a gente está fazendo essa live. Né? Ela já foi e voltou. O Instagram corta com Já, 1 hora. já são 9h45 já, yes. Passamos um pouquinho, né? Vamos lá, deixa eu Passamos um ver. pouquinho A já. gente falou sobre o que é. Vamos fazer um apanhado geral. Falamos sobre o que é? Falamos. Sim, falamos. Modelos curriculares de Clio. A gente tocou um pouquinho nisso, sim. Falamos um Transformando a pouquinho. teoria em prática, sim. Você deu exemplos, inclusive. Sim. Planejar e preparar uma unidade curricular. Acho que a gente não deu todos os detalhes, mas pelo menos uma Em ideia de geral. como seria É bem isso. ambicioso querer falar sobre tudo isso que está aqui nesse roteiro e mais responder as perguntas da minha cabeça. Me empolguei, me empolguei, me empolguei. Nossa, eu tô super empolgada. Vamos terminar lá e fazer outra. Então vamos lá. Monitorando e avaliando o Clio na prática. Isso sim. Isso, sim. Exemplos de Cobrir, avaliação e atividades também falamos. falamos. Certo? Isso. Tem mais Certinho. alguma coisa que você quer compartilhar que tá aí na sua cabeça depois dessa conversa? Eu fiquei com mais questionamentos agora que as pessoas trouxeram. Agradeci muito aqui. Agradecer a todos que estão participando, porque eles trouxeram questionamentos interessantíssimos para a gente começar a repensar outras coisas, entendeu? Eu fiquei muito curioso de saber, será que existe uma regulamentação, será que existe uma norma a seguir em relação às escolas bilíngues? Essa questão da produção do material didático, como é que isso é feito? Se ela já é feita, por exemplo, para os alunos que são estrangeiros, será que existe algum material já pronto? Eu fiquei curioso. Eu acho que eu fiquei mais curioso nessa live do que qualquer outra coisa. Pois é, eu tô vendo aqui o Felipe te fazendo uma intimação para você terminar esse assunto lá no podcast dele, no Teacher Room Talk. Se eu fosse Vamos você, eu nessa, ia, vamos nessa. Vamos nessa. né? Ó, Felipe, manda um roteiro, sabe? Das dúvidas todas aqui, ó. Você já pode copiar com a Joyce. Põe tudo que a gente faz um Nossa, podcast gente, completo lá. muita coisa para falar. E o Felipe diz, né, no final de todo podcast, ele fala, keep questioning. Don't forget, keep Keep questioning. questioning. Agora eu tô cheio de questions aqui na minha cabeça. Meu Deus. Pois é, eu não vou nem dormir hoje pensando no Clio. Eu lembro de uma amiga que está estudando, está fazendo pedagogia depois de fazer letras, e ela questiona muito essa implementação do bilinguismo nas escolas, exatamente por causa do contexto brasileiro, né? E do contexto de escola pública, o tanto que isso pode ser
bom, mas que também ainda tem muita, não sei, parece um pouco utópico para a nossa realidade brasileira e para a nossa realidade de ensino público. E o tanto que essa implementação ela é fruto do contexto ou não, o tanto que ela é forçada às vezes por causa dessa glamorização, por causa da demanda dos pais, da demanda de mercado, né? Então ela está sendo feita de forma cuidadosa, de forma profissional, ou está sendo largado, né? Pois é. E eu vi um vídeo do Marsh falando sobre o Clio, bem resumidinho, posso divulgar amanhã também. Sim. Tem uma E ele entrevista fala completa sobre dele. a importação de ideias e a importação de materiais, ao invés da criação de ideias e a criação de materiais localizados e contextualizados, né? Isso é muito delicado ainda, eu acho. E tem toda aquela questão, ainda a gente tem uma supervalorização do authentic material, tem que ser um livro gringo, é uma coisa que a gente tocou em outra sessão ontem no Brastiço de Goiânia, é que é difícil você ver um livro nacional, em que o aluno se conecte com a história para ele utilizar a língua como meio de comunicação. A gente não tem isso. E fica difícil para uma editora, vamos pegar um exemplo, para uma editora como a Cambridge, fazer um livro que seja adaptado para cada região do mundo. Ela vai fazer um livro que vai ser utilizado no mundo inteiro. Sim. Mas aí, alguns assuntos, eles vão ser olhados de maneira bem diferente. Se for falar de shopping, se for falar de cultura, você vai entrar, sei lá, eu tenho um aluno que é do Cazaquistão, usando aquele mesmo livro de um aluno brasileiro. Será que o contexto conversa com eles? Será que como é que é feita a abordagem dessa lição? Será que o professor faz a adaptação necessária para a utilização desse material? Será que Será? muito tempo é gasto? E será que é feito? Será que muito tempo é gasto nesse planejamento? Porque olha só, eu pego um livro que não tem nada a ver com a cultura do meu aluno, não tem nada a ver com o meu aluno, porque a gente sempre vai ter um aluno, uma foto de um aluno Caucasian, de middle class, e eu estou dando aula para uma galera que não tem, às vezes, esse status, nem, sabe? Será que ele se sente pertencente àquela lição que eu estou dando? Como é que isso conversa com ele? Então, foi uma das questões que a gente levantou ontem na palestra do James Taylor. Ele estava lá, eu estava na sessão dele, junto com o T. Veiga e outros professores, e ele estava falando da questão dos temas que eram overrated e underrated. Então, ele falou que esse era um dos que eram underrated, porque a questão de você se sentir pertencente ao material didático dele, conversar realmente com a cultura local, era muito distante. E fica até difícil para as editoras cuidarem dessa questão. Então, eu acho que professores particulares, eu posso me incluir nessa lista, assim, a gente consegue fazer mais essa adaptação porque a gente tem mais acesso ao aluno. A gente conhece o contexto do aluno, a gente consegue personalizar mais, apesar do material ser um material de referência externa, a gente consegue trazer mais próximo do aluno. Verdade. E muitas questões. Muitas Vou questões. agora, vou encerrar essa live, vou tomar minha sopa em posição fetal. Muitas coisas. Eu acho que a gente pode começar a encerrar aqui, porque eu não sei. O Instagram simplesmente corta quando acaba. Então é melhor a gente acabar por conta própria do que ser interrompido bruscamente, né? Porque a gente não sabe quanto tempo tem. Mas é o seguinte, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você salvou a sua live quando você encerrou ela? Naquelas quedas lá, não. Acabei não salvando. Não, né? Joy. Tá. Então Não. eu subo essa daqui, a gente vai perder aquele início. Mas Uhum. acho que aqui já tem bastante conteúdo também para o pessoal pensar. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com o Wallace, a gente vai conversando. Eu queria muito ouvir depoimentos também, depois eu vou pedir nos stories, de pessoas que já trabalham em escolas bilíngues e trabalham com Clio. Como é que tem sido, para a gente poder continuar conversando sobre isso, né? Acho que é bem atual e muito relevante. E a gente, enquanto professor de inglês, agora mais do que nunca, tem um papel muito importante na educação regular. E não só, vou ali para o cursinho de inglês e aprender a falar o inglês mais ou menos para eu viajar. O papel da língua inglesa na escola tem mudado muito com essa inserção do ensino bilíngue. Então, precisamos conversar. Muito, certo? muito. Sempre e sempre. Sempre.
Joy, Então tá. muito obrigado pelo convite mais uma vez. Que você continue com essa inspiração de trazer sempre lives aos domingos. Eu acho que a iniciativa é super válida e que mais pessoas participem também, que os temas sejam sempre temas que possam nos fazer pensar. Eu acho Sim. que essa conversa ela nunca deve parar, tá? Você está de parabéns. Ai, muito obrigada. Eu também te parabenizo pelo trabalho incrível que você está fazendo nessa escola, assim, realmente é um trabalho, né? É um trabalho que dá muito trabalho e eu Muito trabalho. admiro muito a sua criatividade, a sua disposição, a sua busca constante por aperfeiçoamento. Eu vejo que você está sempre aqui, está sempre no curso, está sempre no Brastiço, estuda pra caramba. Então, que sorte dos seus alunos de terem você por perto e sorte a nossa de poder contar com você também aqui na comunidade. Oh, obrigado, obrigado mesmo. Obrigadão mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, muito lindo! Tô Obrigado mesmo. amando. Amanhã, então, eu vou disponibilizar as referências. Então, Wallace, você que é sempre o mestre das referências nas outras lives também, Tá, eu te me passo. manda textos, vídeos. Se mais alguém tiver algum texto, algum vídeo que acha que pode contribuir, pode me enviar por direct, pode me mandar um inbox e eu acrescento na lista. Uhum. E deixa eu ver o que mais. Ah, eu vou colocar no YouTube então essa parte. A primeira parte não vai ter, mas paciência. Você pode fazer Beleza? uma intro falando, olha, com problemas técnicos, a gente não conseguiu a primeira parte, mas segue o resto aqui. Segue o baile. Isso. Então tá bom. Gente, lembrando que eu estou oferecendo um curso para professores autônomos. Quem ainda não está sabendo, vai lá no meu perfil e dá uma olhadinha. Estou te esperando, viu, Alice? Sua inscrição, cadê? Opa, tomara, tomara. Como é que eu consiga correr para BH? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá? Mas procure me informar aí. Wallace, muito obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Durma Boa bem. noite, Continue se boa questionando, semana. mas agora não. Agora é hora de dormir, tá? Tá certo. Então tá Tchau, bom. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite.